Bom dia, turminha! E aí, como vocês passaram esse final de semana e esse feriadinho? Espero que bem descansaram. Nossa, a Adri, olha, aproveitou esse final de semana para curtir o Henrique e para descansar bastante. Nossa, que delícia! E vocês, passaram bem? Brincaram? Ah, vocês brincaram do joguinho? Do joguinho lá da comparação do livro de matemática? Vocês gostaram? Espero que sim. Então, gente, quem conseguiu jogar, lembra de tirar foto, manda pra Adri. A Adri tá recebendo as fotinhas, eu quero ver como que vocês estão brincando, como vocês estão jogando, tá? Quero saber se vocês gostaram, tá bom? Vamos lá, então, começando a semana curtinha, né? Uma semana curtinha, um dia menos. Temos uma atividade super bacana hoje. Além da atividade da folhinha, temos também páginas do livro que também tá bem tranquilo. A gente tem que acelerar para terminar esse livro, né? Vamos lá então, que a Adri vai explicar para vocês. Vamos lá então, turminha, olha lá. Então, nós temos essa atividade da folha, tem frente e verso, e também temos 3 páginas do livro de matemática, tá bom? Vamos começar pela folhinha. Nessa atividade, nós temos que observar essa cena, tá bom? Então, olha lá. Como é bom brincar, da turma da Mônica, olha lá. Observe o desenho ao lado e descubra quantas crianças estão brincando. Então, nós vamos contar a quantidade de crianças que estão aqui brincando num parque. Pode ser um parque, pode ser na escola, tá bom? Mas tá parecendo mais com um parque, né? Tá bem legal. Quem está pulando amarelinha? Então, você vai escrever o nome da criança que está pulando amarelinha. Quem que é essa? Magali. Quem está no balanço? Olha quem é que está aqui no balanço. Então, você vai escrever aqui o nome da personagem que está no balanço. Com que letra começa o nome desses 2 personagens, ó? Da Magali e da Mônica. Com que letra inicia? Então, você vai colocar aqui dentro desse quadradinho a letra que inicia, tá bom? Na letra E, nós vamos desenhar outros objetos que têm um M, mas antes do P e B. Por exemplo, bombom. Então, o bombom eu vou desenhar ele aqui. Ó, um exemplo de bombom, tá bom? Vocês desenham do jeitinho de vocês. E vou escrever, ó, bom. Lembra que antes do P e do B, nós usamos o M? Bombom. Olha só. Vendo? Então, antes do P e do B, nós sempre usamos M. Nós temos que prestar atenção nessa letrinha aqui para saber qual é que nós vamos usar aqui. Lembra daquela atividade de semana passada? Nós fizemos ortografia do M antes do P e B, né? Então, vocês vão desenhar 3 objetos e escrever o nome desses 3 objetos que tenham M antes do P e do B. Combinado? Terminando, olha só essa atividade que vocês vão fazer hoje. Olha lá, tem que ter muita atenção, tá? Observe a figura acima e crie uma história bem linda e criativa. Então, nós vamos observar esta figura e nós vamos criar uma história. Nossa, Adri, como que eu vou criar uma história? Lembra dos livrinhos que vocês leem, lembra dos livrinhos que a Adri leu para vocês, tá bom? Então, lembrando que toda a história tem um começo, um meio e o fim. Nós não podemos começar uma história lá no meio, por exemplo. E a Magali caiu na amarelinha. Um exemplo. A gente não pode começar a história assim. Para começar a contar o início, o começo da história, o que nós podemos contar aqui observando a figura? As crianças da turma da Mônica estavam no parque em um sábado ensolarado. Todos combinaram de ir juntos para brincar. Olha que início bonito de história. O que vocês acharam? Então, vocês também vão criar, tá bom? Lembrando que toda ideia, cada ideinha que a gente tem para criar a história, nós vamos fazer um parágrafo, tá bom? E também lembrando que toda história tem um título, tá bom? Então, nós temos que criar o título, depois nós vamos iniciar a nossa história, tá bom? Então, lembra, cada ideia
em um parágrafo. Então, por exemplo, a Adri começou aqui. As crianças da turma da Mônica foram ao parque brincar juntos. Então, isso é em um parágrafo. No outro parágrafo, era um sábado lindo e bem ensolarado. Todos estavam muito felizes. Segundo parágrafo, isso, porque é uma outra ideia, tá bom? A Mônica adorava brincar no balanço. E a Magali adorava brincar na amarelinha. Isso é em um outro parágrafo, porque é uma outra ideia, tá bom? Enquanto isso, o Cascão andava de bicicleta e os outros amigos brincavam de várias brincadeiras, como, aí a gente pode, um outro parágrafo, como soltar pipa, brincar de bola, brincar no bambolê, de skate. Olha quantas brincadeiras. Tinha um escorregador. Então, vocês podem contar o que eles estavam fazendo. Lembrando que cada ideia é em um parágrafo. E como que a gente pode finalizar a história? No final do dia, todos foram embora, muito felizes, descansar e comer alguma coisa, porque eles estavam morrendo de fome. Isso pode ser um final, tá? Então, nós vamos pensar no começo, aonde eles estavam, quem estava no parque, né? Então, início é isso. O que eles estavam fazendo, o que eles estavam brincando, é o meio. E o fim é como eles acabaram esse dia, tá bom? Então, crie uma história bem bonita, bem completinha. E eu quero que vocês tirem uma foto dessa produçãozinha de texto que vocês criaram e manda pra Adri, que a Adri quer ler, tá bom? Ou então, melhor ainda, vocês podem fazer um vídeo, pedir para a mamãe gravar um vídeo de vocês contando, vocês lendo a história que vocês criaram, tá bom? A Adri vai amar receber esse vídeo. Combinado, turma? Terminando, então, de produzir uma história bem criativa, nós vamos para as páginas do livro de matemática. Vamos lá, então. Opa! A Adri pegou uma folha errada. Vamos lá, então. Livro de matemática, página 150... e 151. A gente tá acabando o nosso livro, né? Vamos lá. 150 e 151. Praticando a adição, que nós já sabemos, né? Nos jogos de trilha, sempre há adições. Cada movimento do peão corresponde a uma adição. Então, por exemplo, ele jogou o dado, deu o número 4. Então, ele estava no 3. Então, ele vai andar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Que número ele parou? 7. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Agora é a sua vez. Desenhe o peão no lugar em que ele vai parar e complete a adição. Então, ele estava no 0. Então, é 0 aqui, ó. Mais, quanto que deu aqui no dado? 6. Então, você vai continuar desenhando até ele chegar no número correspondente ao que deu aqui no dado. Então, 0 mais 6 igual a 6. Então, aqui você vai fazer a mesma coisa na linha de baixo, tá? Nesse daqui, você vai desenhar os pontos nos dados e completar a adição. Como que eu vou desenhar? Primeiro, eu tenho que contar quantas casinhas ele andou. Então, ó, ele estava no 13, ele andou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que desenhar 6 bolinhas no dado. A mesma coisa eu vou fazer na de baixo e temos que completar também a adição, tá bom? No de baixo, nós só vamos completar as adições aqui ao lado e contar para descobrir quanto que deu o resultado, tá bom? Na página ao lado, é a mesma coisa, só que ao invés de ser no joguinho, tá, de trilha, nós vamos fazer na reta numérica. Lembra que nós falamos sobre a reta numérica? Então, aqui vai do 0 até o 11, tá vendo? Então, ó, ele estava no número 2, mais 6 deu 8, ó, ele chegou no 8. 2 mais 6 igual a 8. A mesma coisa você vai fazer nessa atividade
na letra A, na letra B e na letra C, de acordo com o número que tá pedindo aqui e completar a adição, ok? Tá facinho essa daí. Nessa daqui, você também vai desenhar a linha, desenhar aqui, ó, a quantidade que andou observando esses números aqui, ó. Então, 12 mais 5, então ela tava no 12 e andou 5, ó, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, igual a 17. A mesma coisa você vai fazer nas outras duas, tá bom? Tá facinha, continha de adição, tá? Na última página, que é a página 180, vamos lá. 181, né? Isso, 181, a Adri passou muito. Vamos lá ver. É uma atividade super facinho também, viu, turma? Nessa daqui, nós temos que olhar essas figuras, tá? Então, olhando bem de cima, como se fosse em cima mesmo, tá? Conforme a posição em que olhamos um objeto, podemos não perceber sua forma real. O tampo da mesa e o tapete azul não parecem quadrados? Não parecem quadrados, observando aqui. Mas olhando bem de cima, vemos que ambos têm forma quadrada. Então, olhando de cima, a gente consegue observar que tem a forma quadrada. Então, ó, na tabela, cole o adesivo que corresponde à forma real da face de cima da figura tridimensional. Os adesivos estão na ficha 23 do envelope. Então, vamos lá pegar a ficha 23. A ficha de vocês estão dentro deste envelope que a Adri mandou para vocês, tá? Então, a ficha 23, vamos pegar. Que é essa daqui, tá bom? Então, nós vamos observar essas figuras que estão aqui e vamos colar de acordo com a vista de cima, tá? Então, por exemplo, o cilindro, com qual figura geométrica ele parece olhando de cima, olhando por cima? Um círculo. Então, eu vou colocar o círculo aqui do lado do cilindro. E esse daqui, ó, que é um prisma. Olhando de cima, ele não parece uma forma de um triângulo? Então, vamos recortar. E esse também, tá bom? O que sobrar, você deixa guardadinho. Quem sabe a gente possa usar depois. Deixa guardadinho aí, tá bom? Então, para essa atividade, temos que usar essa ficha 23. Combinado? Terminamos a atividade de hoje. Prontinho, turminha. Finalizamos a atividade do dia. Lembrando que para a produçãozinha de texto, temos que prestar bastante atenção. Sempre quando a gente terminou de escrever um parágrafo, vamos ler, vamos ver se está precisando corrigir alguma letrinha, vamos observar se está faltando alguma informação do textinho, tá bom? Então, temos que sempre estar fazendo essa leitura, tá bom? Então, prestem bastante atenção, observem bem a cena, crie primeiro na sua cabecinha o que você vai escrever, para depois colocar em prática o escrito, tá bom? Que assim facilita para você conseguir escrever e contar a sua história, né, na folhinha. Combinado, turminha? Não esqueçam de mandar um vídeo lendo a historinha de vocês, tá? A Adri vai amar, tá bom? Um beijo e até amanhã com outra atividade. Tchau!